Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Imaculado coração de Maria, sede a nossa salvação. Bom dia, salve Maria, sexta-feira. Vamos fazer a reflexão das leituras do dia. Hoje faremos a leitura do livro do Gênesis, capítulo 37, do versículo 3 ao 4, do 12 ao 13a, do 17b ao 28, em que conta a história de Israel e seus filhos. Israel amava mais a José, que nasceu na velhice, do que os outros filhos. Nasce então, a partir de então, os ciúmes, a inveja que há numa família. Mandou então fazer uma túnica de mangas longas. Os irmãos percebem que o pai amava mais José. Porém, nós sabemos que o pai e a mãe, eles não amam a mais um dos filhos, eles amam a todos, mas muitas vezes eles doam amor, a um determinado filho por uma determinada situação. Pai e mãe sempre amam ambos os filhos. Começaram a odiá-lo, Os dois irmãos começaram a odiar José, tramaram a sua morte, lançaram-no numa cisterna e no final o venderam, Decidiram não matar para não sujar as mãos de sangue, o próprio irmão, e lançaram-no numa cisterna. E depois disso venderam aos ismaelitas, que era uma comunidade de madianitas, e depois o venderam por 20 moedas de prata. E aí nós temos aí a venda, de um irmão numa família. Vamos refletir sobre essa leitura, pedindo a proteção de Deus para a nossa família, este mês de São José, que protegei a nossa família contra esses espíritos, da inveja, dos ciúmes. Amém. Vamos refletir também sobre o Salmo 104, do capítulo 6 ao 21. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. O Senhor sempre está conosco. Lembremos das maravilhas terrestres aqui na terra, as maravilhas que tem de Deus, e procuremos estar nas maravilhas de Deus. Amém. Façamos também a reflexão do Evangelho de Mateus, capítulo 21, do 33, 43 e do 45 ao 46. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Escutai outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, abriu nela um lagar e construiu uma torre. Depois disso, arrendou-a a vinhateiros e partiu para o estrangeiro. Chegada a época da colheita, enviou seus servos aos vinhateiros para receberem os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou de novo outros servos, em número maior do que os primeiros, mas eles o trataram da mesma forma. Por fim, enviou-lhes o seu filho, imaginando: respeitarão meu filho. Os vinhateiros, porém, vendo o filho, confabularam: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Agarrando-o, lançaram para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando vier o dono da vinha, que fará com esses vinhateiros? Responderam-lhe: certamente destruirá de maneira horrível esses infames e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo devido. Disse-lhes então Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilha aos nossos olhos?
Por isso vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que o fará produzir seus frutos. Aquele que cair sobre a pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará esmagado. O chefe dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, perceberam que Jesus se referia a eles. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, aqui nós temos a parábola dos vinhateiros homicidas, né? Quanta ganância, quanta soberba, um querendo ser melhor do que o outro, né? Pensando nas vinhas, né? Mandaram os primeiros vinhateiros, o proprietário mandou, depois mandou outros, e mesmo assim o sentimento de morte, de ganância, de querer ficar com a herança, de querer ficar com os frutos que aquela terra produzia, né? E esse proprietário mesmo plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, fez um lagar, esmagar as uvas, construiu uma torre de guarda e aí arrendou vinhateiros. Na época da colheita, mandou seus empregados vinhateiros para receber os frutos. E aí os vinhateiros mataram os empregados. E aí nós temos esse cenário de morte que rememora a primeira leitura, né, do filho José, que foi rejeitado pelos próprios irmãos e foi vendido por 20 moedas de prata. Então nós temos aqui esse cenário de ódio, esse cenário de soberba, de orgulho, né, do coração ruim do homem, desse espírito maligno que muitas vezes se apodera no coração do homem e faz com que ele faça maldades, até mesmo contra um de sua família. Peçamos a Deus, colocamos a nossa vida no coração de Jesus, para que Ele expulse, somente Jesus, expulse todos esses espíritos impuros. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tenhamos todos uma abençoada sexta-feira, na paz e amor de Jesus e Maria. Bom dia.